Deus e com todo o seu extraordinário. Flor, minha flor, flor, vem cá. Onde ninguém nos Flor, minha flor, laia, laia, laia. Bom, eu sou o padre Lino Allegri, né? Sou padre de origem italiana, mas estou no Brasil desde 1970. Em 1991, cheguei aqui em Fortaleza, né? Um movimento que nasceu, assim, a partir das situações que nós estávamos vivendo, assim, né? Vendo como a igreja, a gente percebeu que muitas pessoas ligadas a gente e a outros padres, meu irmão, o padre Luiz, estavam um pouquinho se queixando que não encontravam um espaço nas paróquias onde eles estavam para poder vivenciar um pouquinho melhor a própria fé, o próprio engajamento na igreja. E então, daí nasceu a ideia de, a partir também, sobretudo, da presença do Papa Francisco, que convidava, tanto nas palavras como nos escritos dele, convidava a igreja a se abrir. E usou a expressão mesmo, igreja em saída, isto é, não ficar somente uma igreja que preocupada com as suas instituições, com as suas liturgias, com tudo aquilo que faz parte, digamos, também do trabalho da igreja, mas que se abrisse ao mundo, à situação das pessoas, convidando a ser uma igreja em saída rumo às periferias existenciais, né, e periferias geográficas, né? Meu nome é Padre Rino Bonvini, sou missionário comboniano, sou médico psiquiatra, sou fundador e presidente do Movimento Saúde Mental, que desde 96 trabalha no Bom Jardim, ao serviço da população mais pobre, abandonada, né, em situação de risco. E nós trabalhamos com a nossa metodologia socioterapêutica, chamada abordagem sistêmica comunitária, que acolhe, escuta, cuida das pessoas com sofrimento psíquico. A Igreja em Saída é a expressão da continuidade daquilo que foi o momento mais importante da Igreja nos últimos séculos, né, que é o Concílio Vaticano II. A partir do Concílio Vaticano II, a Igreja sai daquela configuração de uma fortaleza fora da qual não tem salvação, né, extra ecclesia nulla salus, para uma realidade onde o centro é Cristo, Cristo como caminho, verdade e vida. Então, o centro da igreja agora é a vida. Então, extra Cristo nulla salus, Cristo se encontra em todas as dimensões da vida, porque é vida, Cristo é vida. Então, nós estamos vivenciando essa experiência que, do ponto de vista missionário, significa que a vida, Cristo, já está presente em todas as culturas, em todas as dimensões. Então, não se trata de esperar que as pessoas venham para a fortaleza, que é do Concílio Vaticano I, uma igreja medieval, uma igreja fechada, conservadora, em valores que orientam para o culto, para a celebração, e esquecem que a dimensão religiosa une a fé com a vida. Então, esta união entre a fé com a vida provoca a igreja a sair dessa fortaleza, que não é mais uma fortaleza, mas uma casa, aonde todo mundo pode ser encontrado na rua, nas situações de risco, nas situações de necessidade. Então, uma igreja que sai para o encontro com Cristo vivo, presente no meio do seu povo, que esta é a Eucaristia da rua, que o Dom Helder Câmara falava, que é o encontro com a pessoa e que nós podemos servir para vir a ser o melhor ser que nós podemos ser. Para mim é uma perspectiva de escuta, é escutar as vozes da cidade, né? E muitas vezes vozes silenciadas.
Meu nome é Jorge, sou padre. O meu sinal Jorge, J. Jorge Benfica, sou padre religioso da comunidade Shalom aqui em Fortaleza, conhecida como Shalom Português. Toda a minha vida de padre eu vivi em Portugal e uma conjuntura de igreja muito voltada para a vida paroquial. É claro que nosso trabalho é com jovens, lá e aqui, mas a vida era toda voltada para um serviço paroquial. E foi uma grata surpresa ter voltado para o Brasil depois de 10 anos e ter conhecido ou ter reencontrado o Padre Hermano, o Padre Lino, e nomeadamente o Padre Hermano que me convidou a participar desse movimento ativamente. E foi uma surpresa boa de perceber uma igreja que está para além dos muros ou dos salões paroquiais das igrejas em si, tendo essa oportunidade de estar na cidade, num espaço público, aberto, aberto a interferências em termos de participação, abertos a escutar, a ouvir essas vozes que às vezes não chega dentro dos templos, ouvir aqui fora e estar com as pessoas ou dar voz a essas pessoas. Para mim é bastante significativo, claro, para todos nós, mas particularmente para mim é bastante significativo. Que nossos bairros de periferia disputam território, ameaçam e expulsam moradores e irmãos nossos. Existe a falta de qualidade de vida na periferia. Nós começamos inicialmente para ver como exatamente usar aquilo que faz parte do cotidiano das pessoas, digamos, de igreja, né? Com a celebração da Eucaristia, né? E então pensamos primeiro lugar que não fosse uma igreja, né? Uma igreja mesmo, um prédio, né? Mas um lugar aberto, né? Fora. E exatamente foi este lugar aqui o início das nossas celebrações, né? E começamos, né? E procuramos também, então, procuramos ligar a nossa celebração, que é uma celebração de fé, mas ligada a situações concretas de vida. A evangelização não pode só ser uma dimensão pastoral orientada na reprodução da igreja ou no proselitismo dos fiéis, mas é também a evangelização, que é promoção humana. Então se preocupa com a pobreza, com os mais pobres, abandonados, excluídos, com as pessoas que sofrem, trabalha para uma educação de qualidade, para uma saúde de qualidade e para a transformação da injustiça estrutural. Então a igreja também participa politicamente daquilo que é um movimento que permite a transformação da realidade de acordo com o projeto de paz, amor e justiça para todos. Homem, criança e mulher, faz o jovem viver sem sentido, frustrado, perdido, distante da fé. Mas isso tem um efeito muito impactante na vida das pessoas, porque elas acabam se encontrando com suas dores, se aconchegando, porque ela sabe que aquele processo, que aquela luta política dela se transforma também numa dimensão de fé. Então, fé e política se articulam de forma muito intensa, não é? Não é só o Pai Nosso, mas é o Pão Nosso também. Olá, eu sou Rafael Santos Silva, sou professor, né, e também sou membro aqui do movimento Igreja em Saída. A minha relação com o movimento, ela tenta ser tanto mais orgânica quanto possível, né? E eu acho que é isso que representa o movimento para a cidade. É um movimento de pessoas que buscam um espaço de espiritualidade, mas também um espaço em que esta espiritualidade dialogue, não é, com as necessidades da cidade. Então, portanto, o movimento ele tem essa característica de ser mesmo orgânico, não ser alguma coisa fechada, parada, mas do ponto de vista da cidade, conseguir traduzir, conseguir capturar
ao mesmo tempo, os anseios da sociedade. Situações de vida que a igreja sempre está com uma certa dificuldade de enfrentar, né? Tipo, homossexuais, né? Tipo, LGBTs, tipo, pessoas, digamos, com deficiências, né? Pessoas que são, pela sociedade mesmo, colocadas um pouco de lado, né? Que não são valorizadas. Meu nome é Rogério. Meu sinal na comunidade surda é isso. Porque eu já vi Instagram por aí, outras redes sociais, que discriminam o surdo. Que o padre não era para celebrar em Libras, porque corta a parte da Eucaristia. Então eu perguntei, como assim corta? E o surdo vai ficar excluído? O cadeirante vai ficar excluído? Sério, não ficar excluído? Porque não sei como transmitir o evangelho para a pessoa que é surda, ou para o cadeirante que não tem espaço dentro da igreja, ou do cego que não tem como se locomover. Eu achei desculpa a palavra, uma hipocrisia para pessoas que falam isso. Porque todos têm direito ao reino de Deus, todos participam da mesma comunhão, que é o corpo e sangue de Cristo, quer dizer, que é o sofrimento e a ressurreição para uma vida nova, para abrir a mente e o coração, para poder acolher. Eu faço parte da Pastoral do Povo da Rua e é uma pastoral que está intimamente ligada com essa igreja, né? Como diz, uma igreja em saída, que deve ir às periferias. A gente centralizou as nossas missas aqui, mas as nossas ações estão em várias comunidades. Já o trabalho da pastoral com o povo da rua é um trabalho que é da igreja, pastoral da igreja, né? Que é uma pastoral que sai dos esquemas normais de trabalho da igreja. Porque o morador de rua era simplesmente um esquecido. Não existia também para a igreja. Ou existia só como um grupo de pessoas, entre aspas, coitados, que a gente podia ajudar no sentido de dar uma sopa, que é positivo, que não estou negando a importância disso, mas que não procurava ver a situação, por que existe pessoal que mora na rua, que vive na rua, quais são os problemas deles, como é que eles podem fazer para melhorar a vida deles, né? Então, a pastoral que procura conhecer as pessoas, encontrar as pessoas, juntar as pessoas, conversar com elas, e a partir disso depois ter um tipo de trabalho como comunidade, como igreja, para ver como caminhar com eles para encontrar saídas, né, possíveis na vida deles, né? Faz parte da igreja saída, né? Não queremos converter ninguém para a igreja católica. É a igreja católica que tem que se converter a eles, isto é, procurar, né? Porque na pastoral do povo da rua, os moradores de rua, tem católicos, que se dizem católicos, tem evangélicos, que se dizem evangélicos, tem espíritas, tem da Umbanda, tem das religiões afro, é um leque até de religiosidade, de religião, não é só católicos. E nós não queremos converter ninguém. Nós queremos entender a situação deles e ver como eles podem superar as suas dificuldades, né? Quem me contou a história da minha cidade foi a minha cidade, foi a minha cidade. Quem disse que cidade não fala, hein? Pois cidade fala também, pois cidade fala também. É radical a forma como você passa a enxergar o que de fato é a igreja. Porque veja, nós aqui na América Latina, sobretudo dos anos 2000 para cá, a gente viveu um movimento muito institucionalizado, muito focado
na ideia do clero, não é? Do padre. Nós tínhamos uma igreja muito fechada nesse sentido, muito institucionalizada. A Igreja em Saída, ela se abre disso, ela se desprende desse processo, né? O foco não é nem o padre nem o leigo, o foco é o movimento de você fazer a igreja acontecer, e você ao mesmo tempo se refaz também enquanto perspectiva de igreja. Então, já não é mais aquela perspectiva, aquela visão de você olhar para o padre e dizer, eu vou para ali por causa do padre, eu vou para ali por causa do papa. Isso se desmancha, né? Esse sentido se desmancha dentro dessa proposta de igreja. O importante para a gente é estar em movimento com as pessoas, com as comunidades e com suas lutas, com suas dores. É claro que para isso a gente vai precisar celebrar a Eucaristia, a gente vai precisar da misticidade, da mística, a gente vai precisar estar em comunhão. Então, para nós, o sentido de igreja ele se refaz radicalmente nessa perspectiva. Para mim foi com muita alegria e entusiasmo de ter sido convidado por eles e acolhidos por eles também. Me ajudou muito a desenvolver a minha parte humana, espiritual, e poder me colocar ao serviço da vida dos jovens e das pessoas. Acho que mais do que isso é poder encontrar o meu lugar no mundo, né? A descoberta da vocação é descobrir um sentido para a vida. O meu lugar no mundo eu encontrei dentro da comunidade Shalom e também, né, nesse movimento Igreja em Saída, o meu lugar no mundo. Foi um convite de um colega que é assessor da SEBS e tudo, que ele, Chile, vamos lá para a celebração da Igreja em Saída, do movimento, você vai se sentir pertence. Isso foi verdade, tá? No momento que eu assisti a primeira celebração aqui, que foi na Praça da Gentilândia, eu me senti pertencendo a um movimento de igreja, a um movimento de fé e de esperança. Esse parque, né, o Parque Rio Branco, um lugar especial onde todo terceiro domingo do mês tem a celebração da missa, né, da Igreja em Saída, que é essa experiência eclesial que se preocupa exatamente de sair do templo para o encontro com as pessoas. E aqui é um templo da natureza, é um dos lugares em Fortaleza onde você pode escutar os pássaros, pode ver os periquitos voando, tem os gatos, cachorro, enfim, é uma conexão com a natureza, que é uma das, digamos, práticas que nós precisamos resgatar e vivenciar, porque esta desconexão com a natureza, com certeza, é um dos motivos que leva a pessoa, né, a ficar dependente das telas, do celular, da televisão, se desconectar, então, ficar mais vulnerável para desenvolver distúrbios e patologias de tipo psiquiátrico. Eu vejo, eu sempre vi, não só em Fortaleza, mas em todo o Nordeste, a vivência da religiosidade é muito significativa, né? As pessoas vivem com muita intensidade a dimensão religiosa, né? Isso por si só é bastante significativo. E há tanto, não só no nosso movimento, mas outros movimentos que ajudam o jovem a potencializar mais essa sua vivência, né? Olha, eu acredito muito no que Papa Francisco falava para nós, né? Nós somos peregrinos de esperança. Então, todo movimento que se permite a estar perto das pessoas, acolher as pessoas como elas são, né? Não colocar a lei acima das pessoas, mas sim a pessoa humana acima de qualquer coisa. Então, essa semente de esperança, ela é colocada. E podemos não ver os frutos, mas são sementes que nossos filhos, nossos netos, vocês, né, conseguirão cultivar e recolher nesse tempo que está tão difícil, mas é tempo também de esperança. Mas eu acredito que a Igreja em Saída ela precisa ir em direção às periferias físicas e existenciais da nossa cidade, pelo menos. Dialogar com a cidade, dialogar com os seus aspectos políticos, com os seus aspectos econômicos, com os seus movimentos, dialogar com as pessoas, não é? Caminhar. Eu acho que a gente não pode parar, até a água apodrece parando, não é? Então a gente não pode parar. Vai mudar o contexto, vai mudar a relação com a sociedade, outras pessoas virão fazer o movimento, mas o importante para a gente é que ela se faça movimento. Então não interessa que a gente também institucionalize a Igreja em Saída. Nós não podemos ter essa, digamos assim, esse desejo de institucionalizar.
ela não pode ser institucionalizada. Você pode ser igreja em saída lá na sua casa, ela pode ser aquele também. Quer dizer, é uma ideia de igreja, e ideia a gente não prende, né? Então, e você pode ser igreja em saída em outras religiões. Essa dimensão é muito forte, não é? É exatamente isso. A expectativa é que a gente não fique parado. As coisas elas não nos acrisolem, elas não nos prendam, mas pelo contrário, que a gente reforce o sentido de comunidade, como foi a comunidade lá dos Atos dos Apóstolos, mas com a nossa realidade social daqui, com os nossos desafios econômicos, políticos, sociais, com a nossa dinamicidade entre as lutas identitárias, o que é o feminismo e o masculino, né? Todo esse caldo da modernidade, ela precisa estar adaptada para isso e, portanto, essa é a nossa expectativa. É grande, né? É um negócio muito pretensioso, mas uma igreja que não pretende dialogar com o seu tempo, ela está fadada a se reduzir ao nada. Vem cá, se fala, ia, lá, ia, lá. Eu disse, flor, minha flor, flor, vem cá. Flor, minha flor, lá, ia, lá, ia, lá, ia. Eu disse, flor, minha flor, flor, vem cá. Flor, minha flor, lá, ia, lá, ia, lá, ia. Agora o grito é geral. Cadê a turma inteira do Igreja em Saída? Minha flor, flor.